e tenho andado por esse estado afora, muitos quilômetros de estrada de barro, desde o primeiro dia de governo. Eu não sou um governador de dentro de gabinete, o mineral sabe disso, eu sou governador dos campos, porque eu tenho muito o que aprender. Eu não aprendi nem 10% daquilo que eu posso aprender. Eu só posso aprender se eu estiver no meio da rua, ouvindo as pessoas, olhando as coisas. E eu saio muito, eu tenho saído muito, para conhecer esse nosso estado e melhorar esse nosso estado. Essa é a minha tarefa. E tenho andado desde o início muito em estradas de barro. A Paraíba tem, ou tinha, 54 municípios dos 223 que não tem a estrada chegando, o asfalto chegando até a sua cidade. Isso não é um número pequeno. 54 municípios, 23% das nossas cidades não tinham direito a ter o asfalto. Durante a campanha, em nenhum momento eu disse que faria 10, 20 ou 30, porque eu não sabia o que pegaria. Mas comecei a trabalhar para planejar esse estado, para equilibrar o estado. E depois de equilibrado, eu ia atrás de financiamento para poder colocar em obras e serviços. E fiz isso. Hoje, dia 5 de abril, a Paraíba já não tem mais 54, dos quais 51 são estaduais. Nós já inauguramos em 2 meses, em 2 anos, 3 meses e 5 dias, nós já inauguramos e retiramos do isolamento 10 cidades. Aquilo que demorou 50 anos, nós já fizemos em 2 anos, 10 cidades tiramos. Tem mais 22 cidades em obras. Está aqui a Areia de Baraúnas, está aqui a rodovia da reintegração, está aqui um monte de coisa nessa região que as máquinas estão comendo para cima e para baixo, levantando poeira do trabalho para poder trazer dignidade e respeito para a população. Então 22 mais 10 dá 32. Para as 51 faltam 19. Dentre as 19 está essa aqui de Tenório, fronteira com o Rio Grande do Norte. Eu estou para receber no dia 10. Digamos que o cabo atrasa, que o cabo nunca entrega na hora. Eu nunca vi, né? Nunca entrega no prazo. É uma desgraça esse negócio de obra ou então de projeto. É uma desgraça. O cabo nunca entrega na hora. Mas digamos que atrasa aí alguns dias. Mas estou para receber na próxima semana os projetos. Porque não pode licitar sem ter o projeto. Senão não vai saber qual é o preço. Então você não pode licitar. Mas eu digo uma coisa, hoje eu posso dizer, e vim aqui para poder dizer isso também, né? É que no nosso governo, nesse governo desse companheiro aqui, Tenório vai ter o seu asfalto ligando até a sua cidade. Vai ligar daqui até 10h30. Vai tirar essa cidade do isolamento. E vou fazer essa licitação, se Deus me permitir, ainda agora no mês de abril. Aí demora aí seus 45, 60 dias, porque é prazo mesmo de lei, não depende de mim. Depois, com a empresa vencedora, bota as máquinas para poder fazer a estrada, como as estradas estão. Graças a Deus, que eu tenho muito cuidado com aquilo que sai da minha boca. Você não vê nada dentro desse estado que eu tenha dito que eu não tenha tido condições de cumprir. No início tinha gente que ficava com raiva de mim. Chegava e dizia, mas eu quero isso, eu posso dizer que eu vou fazer isso, porque eu não sei se eu vou poder fazer isso. Então eu tenho muito cuidado com isso. E para eu chegar aqui e dizer isso, é porque o dinheiro está separado, amigo. O dinheiro não sai para canto nenhum, a não ser para a estrada Tenório. O dinheiro está trancado dentro do cofre lá do banco, só sai para essa estrada aqui e para as outras estradas. No total eu estou falando de R$1 bilhão. Estou falando de R$1 bilhão para as estradas da Paraíba em 4 anos. Eu estou dizendo que não vai ficar uma cidade, por mais longínqua que seja, por menor a população que tenha, não vai ficar uma cidade sem ter o asfalto chegando. Porque aquela época de se pensar que só se faz uma obra
se olhar para o número de eleitores da cidade, e se olhar para o número da população, e se for pequeno não faz, essa época passou. Eu faço pela dignidade do povo. Eu faço pelo direito das pessoas. A mim não interessa se tem 2.800 habitantes ou se tem 58 mil habitantes. Os dois povos têm as suas dignidades e precisam ser respeitados como tal. E eu tenho feito isso em cada um desses recantos. Saindo daqui, por exemplo, eu vou lá para Gado Bravo, lá no Cariri, 8 mil habitantes, vou dar ordem de serviço, a partir de segunda-feira a máquina começa a moer lá, aquela estrada para poder fazê-la. E vou fazer isso em todas as 19 cidades que faltam, graças a Deus. Graças a Deus e naturalmente ao povo que teve a responsabilidade e a opção de me colocar aqui e me colocou para trabalhar. Não me colocou para estar fazendo de faz de conta. Me colocou para poder falar a verdade, falar aquilo que é bom e aquilo que não é bom, porque a vida é assim. Se alguém chegar com você somente com maravilhas, você vai ser a primeira pessoa a desconfiar disso, porque a vida não é desse jeito. Então eu quero dizer a vocês que neste ano ainda essas máquinas estarão moendo aqui e que nós vamos fazer a estrada de Tenório. Não tenha a menor dúvida disso. Não tenha a menor dúvida disso. A segunda coisa que é importante, meus amigos e amigas, é isso aqui. Márcia Lucena, secretária de Educação, disse uma coisa que é extremamente importante. Mais importante do que qualquer obra ou de qualquer estrada é a estrada do conhecimento. Porque com o conhecimento você torna iguais os diferentes socialmente. Com o conhecimento você dá a um filho do povo, a um filho do pobre, a um filho do agricultor que tem lá suas 3 cabecinhas de gado apenas, você dá a ele, se ele tiver um bom conhecimento, a mesma oportunidade que um filho de um industrial, de um rico possa ter na busca de um emprego nessa vez, nesse mundo tão competitivo. É um conhecimento que faz com que uma sociedade seja avançada ou não. É exatamente o conhecimento. Nós assumimos esse Estado nessa situação caótica. Escolas caindo, sem ter absolutamente nada para melhorar a qualidade do ensino, professores desmotivados, funcionários desmotivados. Em 2 anos, 3 meses e 5 dias, nós já temos professor ganhando 14º e até 15º salário, se esforçar, se chamar o aluno e dizer vou ensinar melhor, vou me preparar melhor. Está aí, no ano passado foram 20 milhões de reais que nós pagamos em 14º e 15º salário. Você já tem escolas como essa, escolas belíssimas, que nós estamos construindo pela Paraíba fora. Semana passada foi a cidade de Triunfo que ganhou uma escola dessa. Hoje é Tenório. Não é lá em João Pessoa não, não é em Campina Grande não, é aqui em Tenório. É aqui nessa cidade que não tem ainda nem estrada. É lá em Parari que vai ter, claro, mas não tem ainda. Lá em Parari que nós inauguramos uma outra escola. Ou seja, nós estamos buscando olhar para aquela Paraíba que era mais esquecida. Para aquela Paraíba que ficava lá nas fronteiras. Para aquela Paraíba que parece que a vida não passava e que nem o poder público olhava. Que o prefeito ficava sozinho aqui, isolado, sem ter como ter um apoio, ter um apelo a quem apelar. E os prefeitos aqui sabem que se o Estado não pode fazer tudo, e não pode mesmo não, eles sabem que hoje se tem um companheiro ali dentro que não mede esforços, que tem pouca conversa, mas que ao mesmo tempo, graças a Deus, tem muita ação. Ação para poder defender os interesses da população, junto com os prefeitos, junto com aqueles que têm a responsabilidade de poder estar tocando os municípios. Eu quero avançar muito mais na educação. É preciso avançar muito mais. Mesmo que os resultados a gente só vai ver daqui a muitos anos. Porque a criança que entra no ensino fundamental hoje, ela
melhorando o nível de educação, ela só vai poder expressar isso daqui a 8, 10 anos. Mas mesmo assim é fundamental. Começa uma caminhada se não tiver uma motivação explícita. E a nossa motivação é trazer para os filhos do povo, independentemente da sua condição econômica, é trazer para os filhos do povo a melhor educação. Não pode ter essa história que botaram na nossa cabeça durante anos e anos e anos pelo Brasil afora, de que a educação pública é de pior qualidade porque é para o povo que tem menos dinheiro. E a educação privada é para aqueles que têm mais dinheiro. Isso é conversa fiada. Educação é educação. Ela tem que ser de qualidade. Não importa se é pública ou privada. No nosso caso, a pública tem que ser de qualidade, porque é aqui que nós temos a obrigação e o compromisso de poder educar cada vez melhor os filhos, né, da nossa população. E nós estamos perseguindo isso, e eu espero que os estudantes e professores possam cuidar muito bem dessa escola. Gostei muito, a aula já começou, a escola está novinha. A aula começou e a escola está novinha. Isso é bacana. Cuidem dos computadores, cuidem das coisas, dos tablets, das coisas que estão aí dentro. Porque isso é patrimônio, não é meu. Eu estou só de passagem enquanto governador. Mas isso é patrimônio do povo como um todo. E é importante que a gente cuide de tudo isso. Um outro ponto que aqui foi emocionadamente dito pelo ex-prefeito Denilton. E eu vou tocar nisso sim. Eu costumo não fugir do bom debate e das nossas responsabilidades. Essa estiagem, que é a pior estiagem que o Nordeste já viu nos últimos 50, 60 anos. Eu acompanho os mapas. Nos últimos 40 anos não tem nada parecido com isso. Está secando tudo. E a diferença é essa, é que o Estado não ficou somente esperando pelo governo federal. O Estado não jogou nos colos do governo federal a solução para isso e ficou de braços cruzados dizendo isso é um problema federal. Porque é um problema federal sim. Porque a estiagem, o clima, a seca é uma política pública federal. Não é municipal, não é estadual, é federal. Mas o Estado não ficou esperando. Nós criamos a distribuição gratuita do volumoso. Ela não atende todo canto, é verdade que não atende. Porque o Estado não tem capacidade, essa é a verdade. Não fui eu que criei isso, eu criei o programa. Mas não tem como ir a 223 municípios. Porque se fosse, no final das contas, se gastaria 3 vezes mais de transporte do que do volumoso que a gente está distribuindo gratuitamente. Mesmo assim, já são 39 mil toneladas. 39 mil toneladas, e se não fosse isso, o resto do gado que está por aí já teria sucumbido. Nós criamos da Empasa o proteico, já que a Conab não conseguia funcionar, o proteico que é a torta de algodão e o farelo de soja. Peguei 15 milhões de reais de recursos próprios do Estado, comprei isso e estamos repassando pela metade do preço do valor de mercado em 10 postos espalhados pelo Estado. Aí eu faço um convite, um apelo a vocês. É simples. Se a distribuição mais próxima é Campina Grande, um exemplo. Vamos se juntar aqui junto com a prefeitura, pega um caminhão, compra lá ou recebe lá, traz em nome de todo mundo. É mais fácil do que ir 1 a 1. Vamos facilitar essas coisas, porque para o Estado é impossível, não tem nem caminhão disponível, é bom que se diga, não tem nem caminhão disponível para poder cobrir o Estado como um todo, para vocês terem ideia. Mas criamos esse programa porque o milho da Conab não estava chegando para ninguém. E agora, terça-feira, lá em Fortaleza,